Olá pessoal, paz e graça, muito boa tarde a todos que me acompanham a partir desse momento. Eu falo para vocês, apóstolo Manuel Israel, apóstolo de Cristo, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Bem, conforme dizia ontem, que hoje, pontualmente às 14 horas, poderíamos então começar com a abordagem do tema a criação e sua complexidade. Mas, felizmente, não podemos estar no ar a tempo. Por essa razão, peço desculpas. Estamos a começar um pouquinho tarde, mas vamos fazer tudo para ver se a gente consiga transmitir o que nós temos aqui para apresentar. A princípio, quero louvar a Deus pelo conhecimento que fez questão de me revelar. Não é fácil conhecer os segredos de Deus. Isto exige confiança para com Deus e também requer muita responsabilidade da parte da pessoa que Deus confia os seus segredos. Então eu estou com uma certa preocupação concernente aos conteúdos que vou aqui apresentar. Ai de mim se eu inventar ou acrescentar. Por essa razão é difícil servir a Deus, não se deve aumentar nem reduzir. Eu quero falar sobre a criação e sua complexidade. Portanto, vamos nos assentar em dois textos bíblicos. Vamos rapidamente abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 19, versos 1 e também Provérbios 3, 19. Vamos começar então em Salmos 19, 1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Temos uma palavra-chave aí, a obra das suas mãos. Quer dizer que a obra da criação é a obra das mãos de Deus. Provérbios 3, 19 diz o seguinte: o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Mais uma base bíblica muito incrível, né? Fundou a terra com sabedoria e preparou os céus com inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados em Cristo Jesus, eu quero aqui apresentar agora, com toda a simplicidade e humildade, um conhecimento muito profundo que não fui eu quem criei, não fui eu quem descobriu, foi Deus amorosamente que revelou para mim. E eu faço questão de partilhar convosco como uma mensagem que Deus me deu, porque todo ministro de Deus tem sua mensagem. Então, quero apresentar a vocês e espero que os amados entendam, compreendam, assimilam, né? Vão mais longe na medida que vão ouvindo o que eu tenho para dizer. É o seguinte: eu quero falar sobre a criação e sua complexidade. Eu não sei se meus amados já notaram que a criação é muito complexa, é muito rica, é muito incrível. A criação é algo muito bonito, é uma obra de ordem superior. Ainda que Deus desse esse privilégio aos homens para que pudessem desenhar o projeto da criação, ou mesmo incluindo também os anjos, ainda que eles vivessem a eternidade só para desenhar esse projeto, jamais poderiam, nem pelo menos tentar, não poderiam tentar, porque é algo incrível. A criação é muito complexo. Meus amados, Deus sempre existiu. Deus é um ser vivente e vive para sempre. Deus é um ser eterno. Então, antes da criação, Deus já veio vivendo a eternidade. Como Deus não dorme, não tem diversão, não tem distração, então o que Deus mais faz é estudar, meditar a sua própria palavra. Por isso é que ele diz para nós também que nós devemos meditar na sua palavra. Quando eu falo que Deus medita a sua palavra, não estou a dizer que Deus tem uma Bíblia que ele costuma ler. Estou a dizer que Deus medita os seus próprios pensamentos continuamente. Então, Deus foi meditando a sua própria palavra durante eternidades e decidiu, num determinado tempo que nós não conhecemos, traçar o projeto da criação, que na verdade é o seu reino. Quando estamos a falar da criação, estamos a falar do reino de Deus. Então Deus traçou o projeto da criação desde a eternidade. E esse projeto é um projeto riquíssimo, muito complexo e é um projeto exato. Porque o projeto da criação é um projeto perfeito. E como é perfeito, é incrível, é bom demais, é sem defeito, é um projeto maravilhosíssimo. Agora, quando nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, vamos perceber que Deus criou o mundo em 6 dias. E nós vamos ver que aquilo parecia ser algo muito rápido. Primeiro dia criou isso, depois criou isso, e pronto, a criação está feita. Só que quando nós vamos observar a criação atentamente,
vamos ver que é uma obra perfeita que envolveu muito conhecimento. Quer dizer que para se criar o universo que Deus criou, foi necessário Deus usar muito conhecimento, mas é muito conhecimento que só Ele conhece. E na base desse conhecimento, nós hoje temos a matemática, temos a geografia, a biologia e várias outras ciências que nós conhecemos. Todas essas ciências constituem um conjunto de conhecimento que o próprio Deus usou para criar o universo. Porque o universo, para ser criado, foi necessário muito conhecimento. E para além do conhecimento, Deus usou muito poder para criar a criação. Eu não sei se você consegue me entender, mas a criação não é algo normal. Quando nós observamos a natureza, né? A natureza que nos rodeia, pensamos que a natureza é algo apenas natural. É natureza, é natural. Atenção! O universo tem duas partes. O universo não é apenas natural. O universo tem parte natural e tem parte espiritual. Notam que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas, porém, o Espírito de Deus, que é Espírito, estava aí parando sobre as águas. Quer dizer que Deus, quando criou o mundo, não criou num sentido natural, tipo na naturalidade. Não, Deus usou o poder espiritual, o poder dele para criar. Porque a Bíblia diz, Deus diz, haja isso. A pergunta é, quando ele disse, haja isso, disse o quê? Disse na sua palavra. A palavra de Deus é Espírito. Então o universo tem duas partes. Mesmo a terra em si tem duas partes. Tem parte natural e parte espiritual. Isso nós precisamos entender. Mesmo nós homens também temos duas partes. Temos parte natural e parte espiritual. Se Deus, que é Espírito, criou um universo com duas partes, isso nos leva a entender que Deus também tem duas partes. Tem uma parte natural, desconhecida, mas que agora já podemos conhecer, porque Jesus Cristo, homem, se fez homem, Deus está aí, uma parte natural. Deus também tem parte espírito. Mas quando eu falo que Deus tem parte natural, não é o que estou a dizer. Esse é um conhecimento que a teologia afirma, né? A teologia afirma dizendo que em Deus temos duas partes. Temos parte natural e parte espiritual. Vamos voltar ao assunto. Então, amados, para Deus criar o universo, muito conhecimento foi usado. E o universo é um projeto que Deus traçou desde a eternidade. Está vendo a eternidade? Todo esse tempo que Deus já vivendo sozinho na eternidade, Deus veio traçando o universo. Porque Deus não tem diversão, como eu disse. Deus vive estudando, ok? Deus gosta de silêncio e paz. E vive examinando os seus conhecimentos, a sua palavra e muito mais. Agora, uma coisa é certa que eu preciso dizer para vocês. Deus não é um ser semelhante ao homem. Nós não pensamos como Deus pensa. Ou seja, Deus não pensa como nós pensamos. Porque cada coisa que Deus criou no universo está na ordem superior. Né? Podemos dizer ordem soberana. Não tem nada que Deus criou que é de ordem inferior, por mais pequeno que seja. Tudo que Deus criou é de ordem superior. Então isso nos leva a entender que, para além de Deus ter traçado o projeto da criação durante a eternidade, Deus não pensa como o homem pensa. Deus pensa muito além. O pensamento dele é de ordem superior. E tem mais. A máxima de Deus é poder. Então Deus é todo poderoso. Agora imaginam. Vejam o resultado do que ele faz. Observam para a criação. Vejam o sol, vejam a lua, vejam as nuvens, vejam tudo que ele criou. São coisas de ordem superior. E para você ter entendimento do que eu quero aqui dizer, a criação foi desenhada, a criação foi traçada, a criação foi projetada, e para além do projeto se realizar, a criação também foi codificada. É isso que você entendeu? Deus, quando criou tudo, ele codificou. O que quer dizer que nenhum outro homem, para além de, ou seja, pode ser muito sábio, nunca vai conseguir criar o que Deus criou. Porque Deus não somente criou, mas também o codificou. E para além de codificar, quando Deus criava o universo, Deus usou matérias, usou elementos, usou fórmulas, usou formas. Para você ter noção do que eu quero dizer, há um cientista ou um pensador, sei lá, parece um cientista, chamado Fibonacci. Ele fez um estudo sobre as coisas que Deus criou e chegou à conclusão que existe um número misterioso, matemático, no qual, se nós usarmos, vamos conseguir criar as coisas com perfeição como Deus criou. Daí então você começa a ver as formas de fazer, as formas de fazer bolo. Tem uma curva, né? As canecas, a nossa orelha, essa curvatura aqui, o desenho do nariz. Há um número que o Fibonacci descobriu
que ele se intitulou o número de Fibonacci. Eu vou aqui editar o número para vocês entenderem. O número de Fibonacci é 1,1, 2, 3, 5. É uma sequência que não tem fim. E muitos, sei lá, aquele pessoal que mete janela de alumínio, eles usam esse número, quando vão metendo as janelas, eles usam esse número para não falhar. E muitos outros que usam esse número nos seus trabalhos, que significa dizer número da perfeição, de Fibonacci. Para além do número de Fibonacci, ainda existe um outro número em matemática que chama-se número de ouro. Também um outro número que se descobriu, que foi usado, ou seja, que na natureza facilmente é encontrado, né? Ou se encontra em determinadas coisas que Deus criou. Esse número é 1,61803399, assim vai. É um número que em matemática chama-se número de ouro. Olha, já estamos em dois números diferentes. Temos a sequência de Fibonacci, que eu já ditei, que é 1,1 em diante. Já ditei o número de ouro em matemática, que também encontramos na natureza, que Deus criou. Veja lá, Deus entende muito bem matemática. Já estamos agora tem um outro número que os cientistas descobriram, que é o conhecido como assinatura de Deus. Quer dizer, que os cientistas estudaram o DNA do homem e encontraram números que se repetem muitas vezes. E eles fizeram questão de ordenar esse número em sequência e encontraram o seguinte número: 1, 0, 5, 6, 5. Eu não sei qual é a sequência que eles usaram para ordenar esse número. 1, 0, 5, 6, 5. Esse número, quer dizer que eles criou confusão. Mas o que é que esse número significa? Depois foram na língua hebraica, porque na língua hebraica os números têm mesmo significado, ou seja, os valores numéricos podem ser achados a partir das letras, né? Ou as letras têm valor numérico, assim está melhor. Numeração romana também funciona mesmo, as letras têm valor numérico. Então foram nos números hebraicos, okay, ou na língua hebraica, pegaram as letras que correspondem a estes números e encontraram o nome de Deus, Yahweh. Pronto, está explicado. O que quero dizer que até no DNA do homem, Deus assinou a sua marca. Está vendo quando você leva um documento num chefe, né? A um chefe, melhor dizer, o chefe vai assinar, vai colocar o carimbo. Deus, quando criou o homem, Deus escreveu em seu DNA, Deus escreveu sua palavra, Deus, e selou. E mesmo um bruxo, quando observa, você vê, uau, um ser criado por Deus. Até hoje, não existe nenhum princípio de desenvolvimento científico que aponta que poderão criar seres humanos. Não existe. Nunca a ciência vai criar ser humano. Pode criar robôs, né? Mas nunca vai criar o ser humano. Porque Deus, quando criou o universo, muito conhecimento foi usado. Essa parte eu amo. Deus usou muito conhecimento para criar o universo. Então o universo não é algo simples, é algo complexo, algo bonito, algo de ordem superior. Então, amados, é isso. Quando estamos a falar que Deus criou o universo, a criação que Deus criou, não estamos a falar apenas da Terra. Estamos a falar da Terra e seus lugares. Estamos a falar também dos céus e seus lugares. Atenção que a Terra tem muitos lugares. Tem lugares até que nós não conhecemos. O céu também tem vários lugares. Tem lugares no céu que nós não conhecemos. E no universo existem lugares que sobram, que nunca foram usados. Por exemplo, quando estamos a falar da lei gravitacional lá em cima, né, onde atua a lei da gravidade, ou seja, lei gravitacional, onde tem os planetas, né, no espaço sideral, é um espaço vazio, aberto. Até demônios e Satanás e seus demônios ficam lá a rodear, enfim. É um espaço vazio. A pergunta é, mas por que Deus criou tantos espaços no universo até que nunca foram usados? É muito simples. Deus está em todos os lugares. Tem lugares que os homens não precisam ocupar, mas Deus vai ocupar. Por isso é que em João capítulo 14, versículo 2, Jesus fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Não há necessidade de Deus preparar um lugar para nós. No universo, quer dizer, há muitos lugares. O universo é repleto de lugares. Então, amados, imaginam o tipo de Deus que nós temos. Nós temos um Deus super poderoso. O poder não falta em Deus. Atenção, Deus é todo poderoso, é onipotente. Quer dizer que o poder ele tem demais, que sobra. Deus é onipresente. Quer dizer que está em todos os lugares. Lugares em Deus não faltam. O próprio Deus é um lugar. Ok? O Espírito Santo, quando vai em Deus, ele entra em Deus. Paulo falou em 1 Coríntios 2, versos 9 em diante. Ok?
Deus é onisciente, conhecimento, os saberes não faltam em Deus. Tem um texto que eu escrevi há tempos, o quanto Deus sabe. E naquele texto vão perceber que eu comecei a dizer, descrever, que as ciências que nós conhecemos hoje, enfim, Deus já sabia, então ele escreveu, hoje nós fomos atrás e descobrimos. Hoje temos o pai da matemática, pai da biologia, pai da ciência, pai, perdão, da medicina, muitos pais daí, né? Pai da física. Parece ser que eles é que descobriram essa ciência, mas na verdade, ou seja, parece que eles é que inventaram, mas na verdade é uma ciência, ou são ciências que Deus criou. Então, amados, é isso. O universo é um projeto de Deus, que Deus traçou desde a eternidade. É um projeto eterno. E o universo em si, estamos a falar da Terra e dos céus, constituem um espaço inalienável do reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus é composto pela Terra e também pelos céus. Quando falamos do reino de Deus, estamos a falar dos céus e da terra. Por isso é que a Bíblia diz assim nos céus como na terra. Ou assim na terra como nos céus, perdão. Porque a terra é que deve imitar os céus. Então é isso. Deus estabeleceu o seu sistema de governo. A terra custou muito para Deus criar. Deus estabeleceu a terra. Na terra tem muita riqueza. Deus colocou muita riqueza e deu o homem para gerir, para dominar, para governar. O homem, como foi imprudente, acabou por trair a confiança de Deus. Satanás veio e fez com que o pecado entrasse no mundo. O pecado é uma semente que é considerada como um vírus. Quando entrou, perverteu toda a criação de Deus. No plano de Deus, era para o homem viver a eternidade, era para a criação permanecer, mas quando o pecado entrou, então veio afetar os planos de Deus. Mas os planos de Deus não foram, vamos assim dizer, anulados, não. O plano de Deus se mantém, porque não muda nada. Deus traçou mais um novo céu, uma nova terra, onde os salvos, os bons, vão ser introduzidos lá, os mansos, para viverem com Ele eternamente. O que quer dizer que Deus é muito bom. Os seus planos nunca vão ser anulados ou revogados. Então, amados, Deus é incrível. Deus é maravilhoso. O nosso Deus é bom demais. Na extensão, né, que nós conseguimos, ou seja, a extensão do universo em si, parece que nos leva a entender que Deus, para criar o universo, precisaria de muitos ajudantes, mas não precisou. Criou tudo sozinho. E Ele criou quando ainda não tinha criado nenhum outro ser. Só estava lá Ele mesmo e suas ideias, nesse caso, sua palavra. Criou o universo na perfeição e Ele mesmo elogiou. Tudo que eu fiz está muito bom. Nosso Deus é muito incrível. Um conselho para você que me acompanha: quando estiveres a criar as suas coisas, crie sempre no particular, evite publicar as coisas. Elogie o que você faz, acredite no que você faz. Ainda que no princípio pareça ser sem forma e vazia, vá em frente, porque o Espírito do Senhor é contigo. Com o Espírito do Senhor vai chegar distante. O Espírito Santo estava aí, Deus então conseguiu executar, ou seja, realizou a sua magnífica vontade. E assim o universo se concretizou. Glória a Deus. Numa outra ocasião voltaremos para dar sequência desse maravilhoso tema, né? A criação. Mas antes de terminar, eu quero dizer que tudo quanto eu falei aqui, que Deus criou a criação, né, projetou desde a eternidade, depois trouxe a superfície, não quer dizer que estamos a anular o Gênesis. Nós simplesmente estamos a revelar uma parte que Deus fez questão de tornar conhecido, para vocês poderem aprender e ver com claridade como é que as coisas funcionam. No livro de Gênesis capítulo 1, Deus apenas foi chamando, ok? É isso que acontece quando você chama alguém, por exemplo, João, vem cá. João vai se apresentar, você diz, João, tua missão é isso, isso, isso. Foi isso que Deus fez. No princípio, Deus apenas chamava o que Ele já tinha criado. Aparece o sol apareceu. Mas você não vai dizer do nada, aparece algo, e aparece. Deus, quando disse aparece, Ele já sabia o que estava a mandar aparecer. E Ele já tinha noção. Atenção que Ele é todo poderoso. Então o que estava em oculto apareceu. E assim foi criando todo o universo. Por isso é que, de acordo com o livro de Gênesis, Deus criou o universo inteiro em 6 dias. Está bem patente aí. Mas quando vamos estudar minuciosamente tudo que Deus criou, vamos perceber que foi necessário eternidades. Muito conhecimento foi usado e muito poder para que o universo então se efetivasse. Você que estuda química sabe que no universo existem muitos elementos químicos, elementos poderosos que hoje usam para fazer bombas atômicas, não só como riquezas, né? Tudo isso Deus pensou quando estava a criar o universo. Pensando no homem. Veja lá o tipo de Deus que nós temos. Deus é incrível e muito maravilhoso. Então, amados, quando nós vamos se alimentar de frutas, né, nós pensamos, uau,
frutas maravilhosas, como se nós é que tivéssemos o entendimento naquele momento, o entendimento exato de quão bom a fruta é, né? Uau, que bom! E até nós conseguimos soltar uma palavra para dizer muito obrigado, Deus, como se fosse que nós é que criamos. Uau, que manga maravilhosa! Dê mais outra. Por isso, temos que aproveitar a ocasião de glorificar sempre a Deus em tudo quanto nós usufruímos aqui na natureza. Porque, na verdade, Deus criou pensando em nós. Aí está o grande amor de Deus. Deus é muito sábio. Vou revelar algo muito perigoso para você da parte de Deus. Nunca subestime o teu Deus. Se você vir um grupo de pessoas a não acreditar em Deus, seja o único a acreditar. Nunca duvide de Deus, porque Deus criou você. No teu corpo tem muitos órgãos que funcionam, não são muitas outras coisas que Deus criou na natureza. Existem até frutas, né, semelhantes às estruturas dos órgãos do corpo humano. Tem frutas que se parecem com mãos, né? Tem elementos na natureza que parecem até com órgão genital de pessoas. Tem elementos que se parecem com braços, com face. Quer dizer que tudo que Deus criou parece que foi repetindo e você começa a ver que não. Um Criador criou isso. Essas coisas não apareceram do nada. E tem mais. No universo existem muitas pessoas e cada um tem a sua face. Se bem que existem alguns que têm aparência semelhante, mas tudo isso só demonstra a grande estratégia de Deus em criar as coisas. Deus é muito sábio, muito estratégico. Nós temos um Deus muito incrível. Amados, tem momentos que eu glorifico a Deus, não porque alguém me manda glorificar, não porque eu ouvi uma adoração, mas pensando em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fez, começo a glorificar e louvar o seu santo nome. Se você puder, na sua casa, onde você estiver sentado, né, parado, na fé, como se estivesse a contemplar a Deus, né, contemplar a sua mente, a sabedoria em ti vai fluir muito mais. E você vai começar a pensar coisas de ordem superior. O Espírito de Deus vai vir sobre você. Tomara que você receba um dia a presença de Deus como nós temos recebido e beneficiar então a grande maravilha que Ele sempre faz aos seus servos, que é falar, demonstrar os seus mistérios. É isso que sustenta a nossa fé e que nos dá a plena confiança e a ousadia de que Ele é conosco e nós somos verdadeiramente com Ele. Que Deus abençoe vocês. É um prazer contar com a sua audiência aí do outro lado. Estamos juntos, estamos ligados.